Graça e paz, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação do Pod Kids. Com essa presença especial aqui do pastor Rogério, da pastora Mirella e do missionário Josué. Glória a Deus! Bom, ó, aqui a gente sempre começa os convidados se apresentando. Fala aí, pastorzão. Olá, você que está nos assistindo, eu sou o pastor Rogério, pastor da Igreja Resgate da cidade de Pederneiras, e aqui está minha esposa. Graça e paz, galerinha. Aqui pastora Mirella, juntamente com vocês. Somos lá da Igreja Resgate, Pederneiras. Estamos aqui para honrar o nome do Senhor Jesus e compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Uhul, Amém. glória a Deus. Glória a Deus. Ó, primeiro a gente quer agradecer muito, assim, a gente tá muito feliz de poder gravar com vocês, né? Tá aqui até o Josué gravando, primeira gravação do Josué. Primeira vez que ele sai. E nós estamos muito felizes mesmo, porque vocês, ao longo aí o pessoal vai entender, a gente vai comentar como nasceu esse sonho, né, pastor? E para começar assim, a gente queria perguntar para vocês, pastor, a respeito do Ministério Infantil, né? O Ministério Infantil que eu acho que às vezes é um ministério que fica ali meio escondido, né? E hoje, assim, eu sei que o senhor está com o coração queimando, né, pelas crianças. Então, conta um pouco aí dessa história, pastor. Quer começar, pastor? Na verdade, o Ministério Infantil da nossa igreja nunca funcionou, né? Era uma área que a gente não dava muita importância. Como a maioria das igrejas. Exatamente, é o maior defeito das igrejas. Você, pastor, que está me assistindo, dê mais importância para a área infantil. Como eu estava dizendo, no nosso ministério, a área infantil nunca funcionou. Funcionava. A gente colocava as crianças dentro de um lugar fechado e colocava eles com brinquedo e lá eles iam fazer o que eles queriam. Eles não eram ministrados, eles não eram cuidados, eles não eram nada. Simplesmente era uma sala onde eles não atrapalhavam o decorrer do culto. Por quê? Porque o alvo eram os pais. Mas a gente compreendeu com o tempo que, na verdade, o alvo tem que ser eles. Eles têm que ser uma prioridade para nós, né? Eu abri a Bíblia aqui, a Bíblia já estava aberta em cima da mesa, e eu abri até sem querer. E está falando aqui no Salmo 127, no versículo 3, que os filhos são a herança do Senhor. Uma recompensa que Ele nos dá. Então, hoje o nosso coração queima na escolinha. Tanto é que domingo foi culto de ceia no meu ministério. Mas eu fui pregar para as crianças. Glória a Deus. Deixei minha esposa pregando para os adultos e eu fui fazer uma ministração com as crianças. E pensa, que gostoso que é. É bênção. Nossa. Vai sair briga agora, porque eu quero domingo pregar de novo lá. E já tem gente que já falou, não, domingo sou eu. Mas é algo que nasceu dentro do nosso coração. E aí foi com a ajuda dos pastores lá da Venezuela, né? Pastor Gabriel, Pastor Gabriel e pastora Vanessa, eles estiveram conosco, passaram uns dias conosco. Sim, e vocês também, né? Que é a área de vocês, né? São as crianças. Na verdade, iniciou, né, isso a partir de vários testemunhos, né? Sobre o encontro com as crianças, né? Sobre vocês falar muito sobre as crianças. E então a gente começou a trabalhar nisso. Na verdade, eu nunca quis fazer algo de qualquer jeito, ainda mais com criança. Então, eu sempre esperei. Vou esperar. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão de lidar com criança de uma forma diferente. Eles acham que eles vão cuidar das crianças e que criança dá trabalho. E não é bem assim, né? Na ministração de domingo, depois que o Rogério foi ministrar a ceia, eu fiquei um pouco lá com eles, então eles interagem muito, eles querem muito dividir, às vezes fala sem saber, mas querem participar. Então a gente começou a ter uma visão totalmente diferente. Amém. E mal sabia a pastora, porque a pastora, antes da gente se casar, ela trabalhou 4 anos com crianças. Olha só que bênção. Ela trabalhava na van escolar. Nossa, então, quer dizer, ela conhece as crianças da cidade inteira. Olha que bênção. Tem crianças hoje que já são adultos que passaram por ela.
Ô, louco, Sim. pastor. Aí tá chamando tem pastor crianças de... que já estão grandinhas, que era Que petitiquinho. tinha 10, né? Agora já estão com 15, já estão tudo mocinho, né? Nossa, que legal. Então, a gente começou agora um projeto, né? Que vai ser um projeto para 10 anos, né? Vai ser um Com as divisor de crianças, águas sim. na nossa cidade, eu acredito Em nisso. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Buscamos um bairro mais sedento, né? Um bairro mais carente lá da nossa cidade e é onde a gente vai começar a trabalhar. Nossa, glória a A Deus. gente queria começar pelo menos com umas 50 crianças, né? Mas a gente já Um teve logo pouquinho de mais. entrada. A gente já teve logo de entrada 400 crianças que aceitaram fazer parte do projeto. Glória a Deus, né? Mas nem todos ainda entregaram os papelzinhos. A gente já Formulário, tem, né? mas a gente já como deu o pontapé inicial, né, pastor? E o feedback que a gente tem dos professores, cara, é surreal. As professoras falam assim, meu, que legal a iniciativa de vocês. Que legal que vocês continuem nessa garra, que vocês continuem. E foi o que minha esposa falou, é projeto para 10 anos. E sabe, pastor, a gente não pode ter vergonha em falar. A gente tem que ter coragem de falar algumas coisas. E eu vejo que muitas igrejas não investem em criança porque criança não é dizimista e não é ofertante. Isso, é verdade, pastor. Então, elas não investem. E a gente quer ser a diferença na vida dessas crianças. Então, nosso projeto é um projeto para 10 anos. Hoje a gente pega uma criança, uma carta em branco. Daqui 10 anos nós teremos missionários, presbíteros, obreiros. Então, a gente tem aquele hábito de querer receber as pessoas, aquela fórmula pronta, né? Ô, Senhor, envia para mim um tecladista, envia para mim um baterista. Envia, Senhor, isso, envia aquilo. Não, está na hora de nós começar a formar os nossos. Está na hora da gente começar a treiná-los. Então, é isso que a gente quer fazer. É esse o desejo que E nós aí temos para a nossos corações. criança tem aquela fidelidade mesmo, né, pastor? Ela Porque ela assume cria uma uma paternidade, identidade, né? Ela cria uma identidade e assim, ó, a criança, a gente fazia uma célula no nosso condomínio, no nosso prédio. E aí até o pessoal no começo eles brincavam muito assim, gente, por que vocês não fazem todo dia? Nas reuniões Porque era o do único condomínio. Era o único momento que as crianças estavam em silêncio no prédio e era o momento ali que tinha o silêncio. Tinha 28 crianças, né? Isso. Todos cresceram, se encaminharam, cada um para uma igreja. Aí, E né? estão firmes, todos eles, né? E é Eles têm engraçado. um respeito até hoje pra gente, né? Isso, era isso que eu ia falar, né? O pessoal falava muito assim, ó. Meu, essas crianças são mal educadas, não sei o quê. Mas quando a gente chegava lá, eles tudo assim, ô tio Michel, tia Karina, sentavam e aí ficavam conversando. E aí até uma vez eu falei pra uma moça lá, eu disse, olha, por que tu já tentou fazer um balde de pipoca? Tu não vai gastar nada. E leva lá pras crianças. Ah, eles estão gritando, estão bagunçando. Leva lá um balde de pipoca, um Boca cheia, eles guaraná. não vão fazer barulho, né? Conversa com eles um conversa pouco, né? um Porque, pouco. às vezes- E aí essa moça fez, lembra? Ela fez e disse, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha feito isso daí bem há anos atrás. Eu falei, então, mas às vezes, porque é muito fácil xingar. A criança corre, grita, vai falar, ela não fala baixo a criança, né? Então, ela, às vezes é uma atitude nossa. E na igreja, pastor, eu vejo também dessa forma. Nós aprendemos também isso, né? A nossa igreja também, não que nunca teve, mas teve um trabalho, né? Sempre teve, assim, um trabalho infantil. Mas depois que a gente fez um curso, que uma pastora, a pastora Raquel, né? E o pastor Wilson, eles deram um curso e eles falaram, gente, a gente tem que olhar a criança como um exército. Sim. Ela não é o futuro, ela é o presente da igreja. A igreja vê as crianças como a igreja de amanhã, mas ela não é a igreja de amanhã. Se ela for a igreja de amanhã, ela tem que deixar pra ir na igreja de amanhã. Isso. Olha, a igreja do agora. Isso, e é o que o senhor leu. A gente lê ali o quê? Os filhos, eles são um presente. Não só um presente, mas eles são também o presente. O presente. Eles são o presente ali. A criança, ela quando ela está envolvida, ela é muito mais evangelista do que qualquer outra pessoa. Ela vai lá forçar mesmo. Ela chama, ela atrai outras pessoas. Nessa célula que a gente fazia, né, Marcinho? Quando não ia uma criança, as crianças ficavam ligando no interfone até a criança vir. Já vai começar a célula, vem. Ô, tu tá atrasado, tipo 10 minutos antes, ó, tu tá atrasado, iam lá, ô tio, não começa ainda porque fulano não chegou. Mas, mas talvez... daí a gente falava, mas talvez ele não vai vir. Não, mas ele tem que vir. Isso é a criança. Agora e o adulto? O adulto esperaria?
Não, claro que não. Diz, começa Não logo veio, que eu quero ir não, embora. não veio, perdeu. Não veio, perdeu, é cada um por si. Isso é complicado, então, pastor. Por isso que a Bíblia fala, né? Que Jesus fala que nós devemos ser como uma criança. Porque criança perdoa, criança espera, criança quer trazer o amiguinho junto, nunca faz nada Não sozinho. é egoísta, né? Não é egoísta. Eu acho que a maioria dos adultos pensa, nossa, se for todo mundo pro céu vai ficar muito chato aquele lugar. Então deixa um pouco ir pro inferno, assim sobra espaço para mim no céu. Não. Daí É esse um verdade. pouco pode ser que ele seja no meio. Não vai. Pode ser que ele também não vá, ele fique pra próxima. É verdade. E não, meu pastor, o senhor deixou a bola picando aqui. O senhor falou muito assim sobre a criança, né? Esperar pela outra criança, convidar, chamar. E nós somos muito gratos a vocês, assim, porque a gente vê isso em vocês, né? Vocês falam, a gente precisa ser como uma criança, mas a gente reconhece isso em vocês. Vocês são pastores que esperam pelo outro. Sim. Chamam, esperar, eu vejo assim na forma de formar pessoas, de andar junto mesmo, de convidar, de querer que o outro participe, não querer, não, vamos fechar aqui na igreja, vamos ficar aqui nós, aqui, nosso grupo. Não, vocês... E eu vejo, assim, que vocês têm a mesma visão que nós, assim, sabe? De reino mesmo, né? Mas nem sempre foi assim, meu pastor. Mas glória a nem Deus. sempre. Fala quando Glória a não Deus. foi, então, para Nem- testemunhar. Porque Nem a gente... sempre foi assim. Nossa, a gente sempre teve essa visão foi de não aprendendo, ser, né? sabe, fechado. Eu reabri o ministério tem um ano e algum tempo. Mas o ministério ficou 4 anos fechado, porque nem sempre foi assim. Não, a gente vivia muito a placa de igreja. É porque é minha igreja, não sei o quê, e graças a Deus, Deus permitiu que as portas se fechassem. Graças a Deus ele tratou isso em mim, tratou isso na minha casa. E hoje a gente tem uma visão de reino assim. Tanto é que aonde nós vamos, minha esposa, ela briga muito comigo por causa disso. Porque ontem mesmo eu fui fazer um orçamento para fazer uma fachada de uma igreja. Daí eu conversando com o cara falou, pelo amor de Deus, você tem que vir mais vezes aqui. Eu falei pra ele assim, é porque a gente não tem esse negócio de placa de igreja, irmão. Você vai um dia lá na minha igreja, tudo bem que você vai achar que eu não sou crente. Porque as pessoas vão na minha igreja e falam assim, esse cara não é crente não. Luz em cima do altar, virando pra lá, pra cá, máquina de fumaça, apaga a luz da igreja. Eu falei, esse cara aí não é crente não, essa igreja aqui não é de Deus não. Eu falei pra ele assim, mas foi a visão que Deus deu pra mim. Tem igreja que tem luz, tem igreja que é pintada de preto, tem igreja que é pintada de amarelo, tem igreja que é pintada de azul. Entendeu? Mas a gente precisa entender que a gente precisa colaborar um com os outros. Ele até falou, domingo vai ter um bolo aqui na igreja, aniversário da igreja. Rapaz, não fala isso não, que eu já tô querendo cancelar meu culto pra eu vir pra cá. A gente precisa, sabe? Cara, eu acho que não existe igreja que faz isso, mas nós fazemos. Muitas vezes fizemos. Mudar a data do nosso culto para poder colaborar com outras pessoas. Vixe, a gente vê muito isso. A gente faz sabe? muito isso. Princípio de honra, a gente faz isso. Mesmo que a gente não colha nada depois, da parte de, mas a gente sempre colhe da parte de Deus. Então a gente tem sido muito grato a Deus pelas oportunidades. A gente aprende sempre. Sim. Eu aprendo muito com a Karina. Amém. Com a Karina e com o pastor Glória a Deus. Michel. E eu sempre falo assim, eu acho que Deus começou a fazer isso porque eu também tenho sido tratado para eu aprender com ela. Eu vejo que ela não tem vergonha em orar para ninguém. Ela pode estar na fila do açougue, Não na vai fila... fazer eu chorar aqui. Ela pode estar na fila do açougue, na fila da padaria, e isso aconteceu comigo esses dias. Deus me deu a oportunidade. Eu falei, Senhor, aonde o Senhor me colocar, eu vou fazer a diferença. Eu tô lá, fui consertar um para-choque de um carro da senhora que caiu na porta da minha loja ali, e tinha um morador de rua segurando o para-choque. Eu tô lá, eu tô segurando o para-choque e tal. Daí passou alguém e me cumprimentou. Paz, pastor, tudo bem? Eu falei, paz, tudo bem, irmão? E ele foi embora. O cara falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Ele abriu a carteira, se arrancou a carteirinha de diácono. Eu falei, eu sou diácono. O morador de rua. Morador de rua. Eu falei, seu louco, irmão. O que você tá fazendo morando na rua? O que aconteceu? Ele começou a contar a história, que ele é da cidade vizinha,
que ele caiu na bebida, a esposa dele colocou ele pra fora e tal. Eu falei pra ele assim, posso te dar um conselho? Ele falou assim, pode. É Marcos o nome dele. Eu falei, Marcos, posso te dar um conselho? Pode. Você vai me ouvir? Eu falei assim, vou, pastor, pode falar. Pega um mototáxi, pega um ônibus, vai a pé, eu não sei o que você vai fazer. Vai lá no seu pastor, fala, pastor, eu preciso de ajuda, eu quero voltar para Jesus. E deixa Deus restaurar a sua casa. Daí ele falou assim, pastor, mas se ele não te ajudar, deu meu cartãozinho para ele, falou, se ele não te ajudar, eu vou te buscar lá e eu te ajudo. Mas vai lá, fala para ele, pastor, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de ser teu filho. Oh, glória, mas me ajuda. Glória a Deus. Daí ele falou assim, amém, pastor. Esteja orando por mim. Eu falei, esteja orando? Não. Eu lembrei da pastora Karine. Vou orar por você agora. Eu orei por ele no meio da praça, lá, um monte de gente passando, eu orando por ele. Eu falei assim, meu... E é disso que Deus procura, pessoas que não tenham vergonha, sabe? E ver a necessidade do próximo. E eu acredito, porque eu não vi mais ele na praça, eu acredito que ele foi. Glória a Deus. E eu espero que um dia ele possa mandar uma mensagem. Ou então um dia a gente topar com ele, a gente vai fazer uma visita numa igreja e ele chegar aí. Lembra de mim, pastor? O senhor orou por mim? Glória a Deus. Porque isso já aconteceu comigo, irmão. Eu fazia culto na praça. Eu fazia culto na praça e o ministério de culto na rua chama Atraídos pela Presença. E as pessoas juntavam, começaram a juntar e as pessoas vinham para Jesus. Pastor, onde é a sua igreja? Não, irmão, não quero que você venha para a minha igreja. Eu quero que você volte para Jesus e volte para onde você saiu, da onde você veio. Sabe, vai, peça perdão do seu pastor. Não estou aqui para arrebanhar as pessoas para mim. Eu quero que você volte da onde você saiu, peça perdão do seu pastor, vai lá dar continuidade. E as pessoas que não queriam voltar, aí caminhavam com a gente, mas do contrário. Daí um dia eu estou na igreja, fui fazer uma visita numa igreja, e eu tô lá e o cara em cima do altar, o cara pegou e falou assim, eu queria dar um testemunho aqui. Tava perdido, desviado da igreja, minha família inteira, essa semana meus filhos casaram aqui na igreja, e eu quero dar um testemunho aqui que eu tava assistindo um culto numa praça um dia. E o pastor pegou e fez o apelo, fez uma ministração e ele fez o apelo. E eu voltei para Jesus. Eu queria caminhar com ele porque eu gostei de ver ele pregar, do trabalho. Eu falei, eu quero caminhar com esse rapaz. E ele falou, não, volta lá pro seu pastor precisa de você. E hoje ele tá ali, ó, sentado ali na última banca, ali, ó, o pastor Rogério. E eu queria honrar a vida dele, pastor. Obrigado, aqui tá meu pastor aqui, ó. E ó, hoje eu tô aqui, ó, braço direito dele. E Deus usou sua vida. Sabe? Então, se a gente entende, pastor Michel, que a gente serve um reino, que a gente serve um reino de Deus, por que a gente quer tudo para nós? Isso, é verdade, pastor. Sabe? Eu não vou colher os frutos dele, eu vou colher, a Bíblia fala que a gente colhe. Então, independente se ele vai ficar comigo ou se ele não vai ficar comigo, se ele está na presença de Deus, ele está comigo, nós estamos no mesmo time, né? Não é inimigo. Sim. Mas, infelizmente, nem todos pensam assim, né? As igrejas hoje veem as outras como concorrente. E eu posso falar assim porque eu estou alugando um prédio para abrir o projeto. E a imobiliária falou para mim que não pode me alugar o prédio porque tem uma igreja vizinha. Olha isso. Nem os cultos, as datas dos cultos não batem uma com as outras. Mas que ela não poderia me alugar o prédio porque já tem uma igreja do lado. Por quê? Porque concorrência. Então, gente, não existe isso. E tu vê, né, pastor, eu nem sabia disso aqui, pra mim é uma surpresa, mas tu vê como que pode, né, infelizmente ainda tem esse pensamento, poxa, se abrisse 3 igrejas, uma do lado da outra, glória a Deus, né, que bênção, que tipo, se não batesse ali os horários, né, pastor, sei lá, mas tu imagina uma igreja, porque... Deve ter vindo da igreja essa cláusula. Sim. Né? Olha, aluga, mas não pode alugar para uma outra igreja. Então imagina a pessoa, né, ter um coração desses. Então é triste assim de ver, mas saber, infelizmente acontece. Mas você consegue ver o trabalhar de Deus nisso? Com certeza, né? Porque ela não pode alugar o prédio. Ela falou assim, eu não posso alugar o prédio para a igreja. Eu falei, amém, você não pode alugar? Não pode, mas vender você pode? Pode, né? Isso é uma proposta de compra. Olha aí. A gente fez uma proposta. Falou assim, a gente paga tanto por mês como, nós não sabemos. Deus. Mas se ela aceitar, Deus vai dar condições. Com certeza. Sabe, Deus vai dar condições. Por quê? Porque a gente tem interesse em fazer o projeto naquele local. Quer que eu pegue ela?
E aí é ajudar, né, pastor? E no fim é mostrar até para essa igreja que vocês estão ali também para servir, né? Sim. Como um corpo. E o nosso ministério hoje, pastor, vai ser um ministério praticamente infantil jovem. Entendeu? A gente vai investir pesado nas crianças. A gente vai investir tudo que a gente tem. Glória Se a Deus. Deus falar para nós, ó, você vai ter que vender o carro, você vai ter que vender a van para vocês comprar o prédio, nós venderemos, sem sombra de dúvida. Glória a Deus. Nosso coração vai estar empenhado lá. E a Bíblia fala que se a gente colocar o nosso coração e Deus estiver de acordo, meu irmão, Não tem nada que pare, não tem né? nada que pare. Então, pessoal da Cidade Nova aí que está nos assistindo, Maria Helena, C4, C5, Pederneiras pode aí, ter né? a convicção que nós vamos dar o nosso melhor. É um projeto para 10 anos. Glória A gente Deus, vai dedicar pastor. 10 anos da nossa vida. 10 anos nós vamos dar tudo que a gente tem naquele lugar. E daqui Amém. 10 anos a gente vai ver o resultado. E vai ser um resultado extraordinário. Você que vai participar aí, né? Que tem a oportunidade, mora na cidade, não perca essa oportunidade, né, pastor? Porque, pastor, daquela mesa que a gente teve lá com o pastor Gabriel, que ele, na verdade, abriu assim os nossos olhos ali Sim. para um trabalho mesmo focado nas crianças. Parece que ali caiu as escamas, né? Caiu, e nós, sabe, pastor, nós, né, amorzinho, a gente já pensava dessa forma, sabe, pastor? Mas muitas vezes a gente coloca alguns projetos dentro de uma gaveta e esquece. Isso que aconteceu, a gente colocou um projeto porque o início da IAP Kids, o projeto era esse. Tanto é que é uma igreja para criança, voltada para criança. Então, até hoje, graças a Deus, a gente faz isso. A gente dá palavra para criança. Tipo, lá na Ensino. igreja, ensino. A criança não vai lá para brincar, para fazer desenho. E aconteceu algo muito, né, amorzinho? Algo que marcou muito também o nosso coração. Que a gente pegou, pastora, e teve uma moça, ela falou assim, ó, como eu vou ministrar? Porque a gente pegou um mês de setembro, e falou sobre suicídio. Aquilo ali marcou muito, assim, porque me chamou muita atenção. Ela falou, nossa, mas é uma ministração muito pesada para as crianças. Aí, que ela disse, não é confortável falar isso pra criança. Dá a chupeta agora, pastor. E aí eu falei assim, ó, pode deixar o José chorar que ele tá participando, mano. Tá participando Pronto. do podcast. Então, ó, Se então, é kids, as crianças têm que participar. tem que participar, deixa ele chorar Né, à Gabriel? vontade aí. Então, ó, o que aconteceu, pastor? Ela falou isso e aí a gente, na hora, eu lembrei de algo que tinha acontecido uns dias atrás. Tem um menininho na igreja, ele tem acho que 7 anos, 6 anos, amorzinho? 8 anos. 8 anos, o Rafinha. E aí um coleguinha dele falou pra ele que queria tirar a vida, disse, ó, Rafinha, eu vou me matar. Que o pai batia na mãe, ele não aguentava. Ficava batendo na mãe. E Meu aí Deus. ele pegou e disse não, ele falou, não faz isso, vamos orar, olha o menino de 8 anos, e é um menino muito sensível ao Espírito Santo, assim, ele começa o louvor, ele começa a chorar a palavra, ele fica muito atento, assim, então ele é muito sensível ao Espírito Santo, e aí ele falou isso, ele disse, não, vamos orar, eu vou orar, e Deus vai mudar essa realidade. E realmente Deus transformou a oração de uma criança. Tem Meu Deus. coisa mais Aleluia. poderosa? Não existe. Coisa Então, mais linda, né? Ele orou e o menino, cara, tá super bem. Às vezes eu pergunto pra ele, como que tá teu amiguinho? Não, ele tá bem, tá feliz, tio. Então, ó como uma criança, a importância que tem. E quando ele falou aquela mesa, foi como o senhor falou, caiu a escama a mesa e disse, cara, é isso. A gente não pode, sabe, neutralizar esse trabalho. Sim. Porque muitas vezes a gente neutraliza, às A vezes... gente começa numa intensidade, né? E depois vai reduzindo. É Isso, muito importante se manter, né? isso. E a gente até tinha dado uma pausa nos podcasts, no Podkids. E aí a gente falou, não, amorzinho, a gente precisa voltar. A gente precisa falar. E a intenção, lógico, a gente tá trazendo adultos, mas é trazer as crianças mesmo. Sim. Tanto é por isso que o Josué tá aqui, ó, e participando ativo aqui. Pastor, eu aprendo muito com o Gabriel. Gabriel, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, nós estávamos no rancho e pensa na tempestade que caía. Mas caiu uma tempestade. E ele queimava de febre, ele estava com a febre muito alta.
Daí eu pensei, eu vou ter que ir lá em casa pra buscar um dipirona, né? Ter que montar no carro, ir lá na minha casa buscar o dipirona. Quando eu cato a chave da caminhonete pra ir, ele pega e fala assim, pai, precisa ir não. Não, filho, pai, precisa ir, que você tá com muita febre. Não, pai. Só se eu orar por mim que eu vou ficar bom. Oh, Glória glória a Deus, hein? Pastor, mas Esse é dos pensa, meus, hein? foi um soco no estômago. Coloquei a mão na cabecinha dele, ele deitado assim no chão, assim, ó. Coloquei a mão na cabecinha dele e orei. Foi a mesma coisa de tirar com a mão, assim, ó. Glória Ele ficou a Deus. geladinho, a febre foi embora e não voltou mais. Eu, pastor, sabia, quando alguém vem me pedir remédio no meu serviço, né, ou tipo em casa, a Lara, né, Marcinho, às vezes pede, eu disse, não, vamos orar primeiro, se não passar a gente te dá, mas primeiro vamos orar. Sim. Hoje foi uma pessoa também lá na loja e ela assim, chorando, né, amor? Muito. Contando, chorando muito. Ai, minha irmã vai entrar na UTI agora e tal. E aí, antes dela ir embora, eu falei assim, antes de você ir embora, a gente vai orar. Aí a gente entrou lá pra cozinha e começamos a orar. E aquela mocinha, não sei se no grupo colocou, a Ângel. Ah, eu vi Sim, no grupo lá. ela tem hidrocefalia, né? E aí ia precisar fazer uma cirurgia, a gente estava orando. Então fala assim que a oração, que nem esse menininho que o pastor estava contando, fez uma oração e a realidade dele mudou. A oração ela tem muito efeito. Então eu digo assim, a gente precisa orar muito mais mesmo. É verdade, pastor. E as crianças, elas aprendem, né? Se você ora na sua casa, e papai, mamãe, você que ora na sua casa, procura orar perto dos seus filhos, para que eles possam ver, que eles possam aprender, porque eu falo Com que eles, né, também, chamar eles, sim, né, pra a orar gente aprende, né? Eu falo assim, a gente vê uma pessoa orando, a gente começa a orar igual, ou a gente usa aquelas palavras que a pessoa usou, então eles aprendem muito com a gente. E se você pode ser um espelho, por que não, né? É Agora, verdade. quando eu você pega vejo. um cara que é muito estudioso, né? Daí ele começa a orar e fala assim, Jesus, sei orar não. Essas palavras eu não consigo nem Essas usar, palavras aí né? vai travar minha oração aqui, não vai sair nada aqui não. Eu acho que a oração, quanto mais simples, assim, E eu eu e toca minha muito esposa, mais o nós coração de abrimos Deus. um jejum Sim. de refrigerante. E nós estamos orando cedo e orando à noite, né? Eu falei pra ela assim, você vai ver a diferença. Daí ontem, antes de eu ir trabalhar, nós oramos, abençoamos nosso dia, abençoamos nossa empresa, abençoamos os filhos ministeriais, né? Abençoamos todo mundo e fui pra loja. Meu Deus. Pensa outra que coisa, Deus, eu né? falei, Senhor, que o Senhor manda cliente pra mim, mas não manda aqueles clientes chatos, não. Os chatos manda pros concorrentes. Manda pra mim aqueles clientes que vai fazer serviço rápido, quer um dinheirinho que a gente faz rápido, porque a gente quer investir na sua obra, Senhor. Então manda cliente rápido. Daí, tô lá na loja, minha esposa desceu, porque a gente tinha que ir na escola de tarde, né, amor? Sim. Ela desceu pra ajeitar o Josué, daí eu falei, amor, nós não vai conseguir ir pra escola. Ela falou assim, por quê? Eu sei porque eu fechei um serviço de 350, a Bia fechou um serviço de 250, daí nós demos uma volta e fechamos mais um de 1.200. Glória Assim, Glória ó. a Deus. Coisa assim de rápido. Daí hoje a mesma coisa, começou a vir serviço e pessoas procurando Porque a tudo. gente orou assim, né? O senhor sabe do que a gente precisa. O Senhor Então, conhece a nossa que necessidade. o Senhor venha suprir as nossas necessidades. O Senhor mande aquilo que a gente precisa. E assim Ele faz. Eu falo que a gente costuma ser que nem a nossa vida, né, amor? Costuma ser que nem um futebol. Nos 45 do segundo tempo, Jesus vai lá e faz um golaço. Glória a Deus. Eu contei pra vocês o testemunho que a gente queria levar os venezuelanos pra Campinas, mas não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que a gente tinha, a gente gastou com eles mesmo. Eles vieram na nossa casa, a gente tinha acho que R$2.000, né, amor? 2.000 e um pouquinho. Daí a gente levou eles pra comer em restaurante, levamos eles pra comer pizza. Mas a gente gastou tudo. O único dinheiro que a gente tinha, Até nós com gastamos nós. tudo. Até com vocês, a gente gastou tudo. Ai, meu É Deus. verdade. Gastamos todo o dinheiro que a gente tinha. E Deus colocou no nosso coração que a gente ia para Campinas. Eu falei assim, bom, o Deus que fala é o Deus que cumpre, né? E nós pegamos e eles foram embora para São Paulo, o pessoal lá da Venezuela. E eu fui para ele amanhã, então a gente se encontra em Campinas. Mas com Sem que nada. dinheiro, né? Sem nada. Mas é aquela, né? A Bíblia fala, né? Descansa enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Daí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não tinha mais o que fazer. Falei pra minha esposa, ó, vou dormir um pouco pra descansar pra nós viajar amanhã cedo. Daí eu falei, mas nós vamos mesmo?
Falei, vamos. Ela perguntou pra mim de novo, amor, nós vamos ir mesmo? Eu falei assim, vamos, amor, fica em paz. Mas não tem dinheiro? Eu falei, não tem, fica em paz, tá tudo preparado. Deitei e fui dormir. Daí ela, preocupada, né, ela pegou e foi pra loja, falou assim, vou lá na loja, né, quem sabe, né, entra um dinheiro, alguma coisa. Daí a irmã lá na loja pegou e falou assim, pastor, eu queria falar um negócio pra você. Ela falou assim, pode falar, irmã? Falou assim, ó, eu queria ofertar R$1.000 na vida sua e do pastor. Glória Glória a a Deus. Deus. Daí ela pegou e falou assim, espera aí que eu vou ligar pro pastor e você fala. Daí ela pegou e ligou pra mim e falou, pastor, tô ofertando R$1.000 na vida de vocês. Eu falei, tava no Viva Voz? Eu falei assim, tá. Eu falei assim pra minha esposa, eu não falei pra você que Deus estava preparando tudo? Tá tudo preparado? Glória Tá a tudo Deus. certinho? Então é isso, Aleluia. pastor, a gente precisa confiar. Entendeu? A gente precisa confiar. E eu creio, se Deus colocou desejo no nosso coração em cuidar das crianças, eu creio que Ele vai dar condições para isso. Amém. Eu creio que Ele vai dar condições de suprir. Minha esposa tem, assim... Ela me segura bastante, assim, né? Ela é bem pé no chão. Ela é bem pé no chão. Então ela falou assim, não vai muito assim, muito afoito, muito... Vai devagar. Eu falei assim, não vou devagar não, eu não consigo. Pra você ter ideia, ele falou comigo num dia, no outro dia eu já fiz as fichas. Já imprimi 300, ó a fé. E ainda faltou, que eu tive que imprimir mais 100 lá na escola. Eu imprimi 300 fichas, cheguei para falar, tá tudo pronto, é só nós na escola. Que dia que nós vamos? Falou assim, eu vou hoje lá pedir autorização. Eu fui na Câmara dos Vereadores, e na Câmara dos Vereadores pedi autorização para usar os campos. Eu falei assim, é outra pessoa. Liguei para essa pessoa, era um amigo meu, e falou assim, ó, não só vou liberar o campo, vou colocar um bebedouro com água gelada para vocês lá, vou doar as bolas, vou doar os coletes para as crianças, Glória e as a crianças que não tiverem Aleluia. chuteira, nós vamos doar também. Glória a Deus. Então, os pastores que estão nos assistindo, eu vou falar para vocês sem medo de errar, com assim, ó, maior convicção que eu tenho, assim, ó. Se você pegar no seu ministério e investir nas crianças, pode ter certeza, seu ministério vai prosperar como nunca prosperou. Amém. Porque o coração do Senhor está voltado no coração das crianças. Amém. Deus quer levantar uma geração de pessoas que reconhecem um pai. Amém. E a gente precisa ser pai dessas crianças. Crianças órfãos de pais vivos. Ah, só eu falo, pastor. Fala um pouco. Amém. meu amor. Glória a Deus. Ó, antes da pastora falar, o pastor falou algo aqui que a gente também sempre, né, amorzinho, desde o início, pastor, do nosso ministério, a gente propôs, assim, no nosso coração de, nossa, nós vamos sempre dar um lanche no final do culto. Uma pipoca, um guaraná Boa. e um bolo. E algumas pessoas eu lembro, assim, que falaram, não façam isso. Vocês estão doidos? Daí depois, quando tiver uma festa, não vai, as crianças vão estar tão acostumadas a ter Vão um dar lanchinho valor. ali, não vão dar valor, não sei Ou o quê. quando o dia que não tiver e nunca faltou. E nunca Glória a faltou, Deus. pastor. Aleluia. Nunca faltou. Sempre, Sempre tem alguém alguém se que- levanta e diz, não, eu vou ofertar um bolo, eu vou dar alguma coisa. Então, quando sabe, como o senhor falou, se algo nasceu no coração de Deus, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Não Vai. tem a mínima Vai dar chance de dar errado. Não tem. Sim. Amém? Pode Amém. falar aí, Pode falar, pastor. pastor. Fala aí. Eu ia falar. Não? A gente tem que sempre, como eu falei pro Rogério, ele falou muito que eu sou muito pé no chão. Eu falo que eu costumo sempre pegar muito assim no pé dele em questão a isso, porque eu falo que a Muito. gente precisa trabalhar com a direção de Deus. Isso, Porque a exatamente. gente é levado pela emoção, a gente tem um coração enganoso, como a Bíblia diz. Então a gente tem que ser levado mesmo com a direção de Deus. E eu creio que Deus está no negócio e que tudo vai dar certo, que nem a gente estava falando sobre o prédio. Que se Deus está no coração de Deus, vai dar certo. E eu queria dizer que é uma honra para nós estar aqui, né, amor? Agradecer Sim. muito vocês. Amém, Por glória a também Deus. sempre ter incentivado, né? A pastora sempre me incentivou. E aí, pastora, quando vai começar a escolinha? E eu sempre ali, não, pastora, semana que vem, vamos ajeitar tudo. E eu quero plantar isso no coração da igreja também, deles ter esse olhar voltado, porque eles têm que estar na mesma visão que a gente, né? Eles têm que ver
da mesma forma que a gente está vendo, da mesma forma que a gente está enxergando um futuro aí bem próximo, com um ministério assim rodeado de crianças, de jovens e adolescentes, porque nós adultos sabemos e temos a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Mas uma criança, ela pode sim ter um caminho mudado, um caminho diferente. Nós já temos no nosso caráter formado. E uma criança, ela ainda está em formação desse caráter. E por que não formar um caráter bom, né? Assim, um caráter em que Deus vai se agradar. Porque nós somos falhos, mas as crianças, elas têm uma facilidade no voltar atrás, no se arrepender. Não tem tanto orgulho, não tem tanta soberba no coração. Então, que a gente possa, assim, formar muitas crianças, assim, no caminho do Senhor. Amém. Brigou Glória agora, a deu 5 Deus. minutinhos, já estão brincando. É verdade. Deixa eu aproveitar. Eu ia falar quando o pastor Rogério falou, mas agora a pastora falou de novo e eu vou falar. Então, que nem um adulto, né? O adulto é muito mais difícil a gente conseguir fazer com que um adulto entenda algo da palavra de Deus e que ele consiga cumprir aquilo ali. Ser obediente, principalmente a obediência, né? Sim. O adulto é muito mais difícil a gente conseguir. E uma criança não, né? Casta, né? Já vem cheio de vícios, de conhecimento, né? Vícios, eu não tô dizendo vícios enganosos, só de bebida, essas coisas assim. Cheio de vícios, né? Manias, mas a pastora usou a palavra exata, que ela falou, o orgulho. Que eu acho que é a pior coisa que tem, porque assim, Deus pode tratar o caráter, mas o orgulho eu acho que é algo mais difícil do ser humano, né? Porque é uma decisão, né? Você tem que decidir lançar fora aquilo que tá dentro de você. Isso. E eu postei uma frase esses dias que dizia assim, o meu chamado, o meu chamado vale muito mais do que o meu orgulho e a minha soberba. Sim. Aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor me entregou tem que ser muito maior do que tudo isso. Então, sim, às vezes a gente tem que se fazer de bobo, sim, a gente tem que fazer de conta que não é pra gente, sim, a gente tem que dar um de doido e deixar algumas coisas, porque se você leva tudo a sério, você começa a se encher disso. Você começa a se encher de coisas ruins. Você fala, não, a partir de agora eu não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo. E aí vai criando essas raízes. E vai se ferindo, né? Qualquer coisinha que alguém faça. Eu sou, né, Marzinha, eu sou assim. Tipo, Karina... se a pessoa pode tentar ficar brava comigo, pode tentar, ela não vai conseguir. Eu digo, vai ficar sozinha se ficar brava. Eu não dou bola. Tipo, a pessoa falou qualquer coisa pra mim que eu não gostei, 2 minutos eu já esqueci aquilo ali. Não. E é verdade. A Karina sabe, Uma pessoa até me bloqueou 5 vezes. Ela me falou, eu te bloqueei 5 vezes. Eu disse, pode me bloquear mais vezes, porque eu nem percebi que tu tinha me bloqueado. Não deveria nem ter me desbloqueado, então, uai. Na verdade, ela tem um jeito masculino, né? Porque nós homens somos assim, né? Nós somos assim também, né? A Mirella fala alguma coisa pra mim e falou assim, prestou atenção, você ouviu o que eu falei? Eu falei assim, ouvi, o que eu falei? Sei lá, você falou alguma coisa. Eu já nem lembro. Sim, porque assim, eu falo isso porque Deus tem tratado isso muito em mim. Por isso que eu toquei nesse assunto. Porque a gente fala daquilo que a gente tá vivendo, né? E eu quero sim ser essa pessoa de que nada vai mais me ferir, sabe? Mas infelizmente a gente não é assim. A gente é de carne e algumas vezes as pessoas fazem algo que nos magoa. Mas é a gente voltar a ser criança. Isso. Porque uma pessoa quando tá mais idosa, ela volta a ser criança, né? Ela para de fazer algumas coisas, começa a depender das outras pessoas, assim como uma criança. Isso. E eu falo que a gente tá vivendo, caminhando a voltar a ser criança. Porque uma pessoa idosa começa a depender, né, dos pais para cuidar. Sim. Dali um pouco começa a usar fralda porque não consegue mais ir no banheiro sozinha. Então a gente está caminhando para isso. Mas a gente tem que entender que a gente sempre tem que voltar a ser criança. Ser perdoadora, que nem o Rogério falou. Um briga, outro. E daqui a pouco estão conversando, estão se falando. Então é carregar essa essência, né, de criança. É verdade, nossa, não, com certeza, e não é tão fácil, né? A gente, lógico, brinca aqui, mas não é tão simples, mas é possível, né? É possível a gente conseguir, é possível, eu vejo assim, né, pastora e pastor, nós precisamos ter pessoas
que nos ensinam a andar dessa forma. Exatamente. Né? Eu agradeço muito assim, a Karina. Por quê? Porque as pessoas pessoas que vão nos ensinar são as pessoas que vão fazer isso com a gente. Isso, é verdade. Quando a também. gente fala, Senhor, me dê paciência, Ele vai te dar paciência, não vai te dar a oportunidade de exercer a paciência. Vai te dar a situação, Então, quando a né? gente fala, Senhor, eu quero caminhar conforme a sua vontade, eu não quero responder o mal com o mal. Eu falo assim, verdade, vou te dar a oportunidade. Então, daí vem alguém se levanta contra nós. Isso, é verdade. Ele já falou, ô enviado de Satanás. Quer dizer, a gente perde a oportunidade, ele nos dá a oportunidade. Eu tenho um hábito de dizer que todos os dias nós perdemos oportunidades. Isso, Hoje, é verdade, provavelmente, pastor. todos nós estamos aqui nesse estúdio, perdemos algumas oportunidades. Verdade. Eu perdi a oportunidade de ir agora à tarde na escola, perdi a oportunidade de fazer uma visita que eu tinha que ir. Então, todos nós perdemos a oportunidade. Mas o que nós precisamos fazer? Precisamos regrar o nosso tempo e aproveitar o máximo das oportunidades que nós temos. Por quê? Porque o dia de hoje não volta mais. Isso, é Entendeu? verdade, pastor. Aquilo que era para acontecer hoje não acontece mais. Por quê? Porque eu perdi a oportunidade. A Bíblia fala que o cego estava parado à beira do caminho e ele viu um barulho diferente. Ele falou, oxe, isso não é normal por aqui. O que está acontecendo? Aquele Jesus que cura as pessoas está passando aí. O que ele fez? Ele falou assim, é a oportunidade que eu tenho de mudar minha vida. Ele começou a gritar. E quanto mais as pessoas mandassem com que ele se calasse, mais ele gritava. Porque ele sabia que aquela ali seria a última oportunidade que ele tinha. Verdade. E a Bíblia fala que quando Jesus chama ele, ele lança a capa fora e vai ter com Jesus. Mas como assim? Ele lançou a capa antes de ser curado. Porque a capa dava direito a ele de pedir esmola. Então, quando ele lançou a capa fora, ele falou assim, nunca mais eu quero viver de humilhação. E eu vou sentindo de encontro com Jesus. Por quê? Porque hoje ele vai transformar a minha história. O problema, pastor, é que as pessoas vêm de encontro com Jesus, mas quer arrastar a capa da vergonha e da desonra. Por quê? Porque aquilo sustentava ele. Então, traz algum benefício. Então, enquanto a gente não abre mão... Por quê? Porque para a gente viver algo sobrenatural com Deus, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E as pessoas não querem abrir mão. As pessoas querem chegar até Jesus, mas trazendo tudo junto com eles. Exatamente. E ó, o pastor tá aqui deixando a bola sempre picando de qualquer novo, né? dificuldade, ela vai querer voltar para pegar a capa. Tem oportunidade, por isso que Né? a capa ali. Oportunidade que der alguma coisa errada, ela vai querer voltar para pegar por isso a que capa. Elias, quando ungiu Eliseu falou assim, preciso me despedir dos meus pais, matou os bois. Ele precisava ter matado os bois, não podia ter deixado para os pais continuar trabalhando? Não. Catou o arado, fez um fogo, fez um churrasco, fez uma festa, falou assim, tchau pra vocês. Não tenho mais nada agora. Mas por que você matou? Falou, porque eu não tenho mais pra onde voltar, meu irmão. Não tenho Eu mais tô pra onde seguindo voltar. aí o meu propósito, o destino, e eu não volto mais. E pronto, acabou. E quando a pessoa faz isso, irmã, tudo se abre pra ela. Amém. Tudo. As portas se abrem, por quê? Porque ela abriu mão de tudo por Jesus. Amém. E ó, pastor, sobre as portas se abrir. De novo, o senhor deixou agora picando, sobre a rádio. Eu vejo exatamente isso, sabe? Quando nós nos conhecemos, tudo foi muito rápido, né, pastor? Sim. Foi muito rápido. Se a gente parar Foi pra amor pensar... à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Não, e eu vejo assim, Deus já sabia esse propósito. Porque Deus conhece todas as coisas Sim. e sabe todas as coisas. Deus não interfere em todas as coisas, é diferente. Deus, ele sabe, conhece todas as coisas. Agora, quando a gente se conheceu, a gente montou um grupo, Unidos pelo Reino. E nós não sabíamos... Puxa, Deus já tinha dado aquele nome. E eu lembro que no dia que o senhor chegou lá em casa... Falar sobre a rádio. Não, eu vou deixar ele contar essa parte, mas eu queria contar, vou do final pro começo, depois o pastor conta o começo. E quando o senhor chegou lá, pastor, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente não tem tudo preparado. Não tinha um espaço, nós moramos, né? Eu ia falar morava, não saiu ainda do apartamento, mas nós moramos num apartamento. Então nós tínhamos muita dificuldade para iniciar uma rádio. Apertado, né?
Pro apertado. sol entrar, a gente tem que sair. E não, ó, não, e algo que, né, não sei se vocês sabem disso, mas no primeira programação da rádio, a gente quase levou uma multa, né, amorzinho? Porque os vizinhos ligaram reclamando. Porque a porque- gente tava fazendo culto lá em casa. Nossa, o meu vizinho reclamou dizendo, ligou lá pro porteiro, avisa o Michel, ele tá fazendo um culto aí na casa dele. Eu ia dizer, vem pro culto, então. E ele é o subsíndico ainda, né? E aí então eu disse, nossa, a gente mudou o horário, fez mais cedo, mas mesmo assim era aquele som alto. E aí o que aconteceu? Deus foi preparando todas as coisas, tocou no coração do pastor Gustavo, abençoou nós com esse espaço. Então, Deixa ele falar. Não, eu vou agora o pastor pode terminar, Rogério. pastor. Não, eu tô falando isso porque o pastor falou algo que quando a gente tá no centro da vontade de Deus, a gente não precisa ter medo. Muitas pessoas têm medo ou pior do que o medo é tu colocar a culpa na dificuldade de fazer. Porque muitas pessoas, pastor, um dia eu ministrei, né, amorzinho, num retiro, e Deus me deu uma palavra sobre pessoas que querem fazer tudo perfeito, esperam, tem que estar perfeito para a gente fazer. E aí Deus me deu uma palavra dizendo assim, Michel, o perfeito é a desculpa daquilo que não é feito. Meu Deus. E eu disse, como assim? Na hora eu não entendi, mas depois eu entendi porque muitas pessoas colocam a desculpa de eu não vou fazer Melhor o porque eu não feito do sei que fazer. perfeito, né? E aí Deus falou, melhor é o feito do que o perfeito. Porque, o perfeito é a desculpa daquilo que não é feito. Sim. Mas aquilo que é feito, um dia se torna perfeito. Sim. Porque de tanto nós fazer, a gente vai aprender a fazer. Tu vai ficar bom naquilo que tu tá ali treinando, fazendo. Verdade. Ninguém sabe. O senhor trabalha hoje com comunicação. O senhor não sabia no começo. Não sabia nada. Na verdade, minha loja era uma loja de som automotivo. Olha aí, ó. Daí eu comprei uma máquina porque eu fui mandar o cara fazer um adesivo para minha moto na época. Um adesivinho desse tamanho aqui, ele cobrou R$60. Nossa. Daí eu falei assim, ô louco, irmão. O adesivo que você faz para mim pôr nos carros desse tamanho, você cobra R$9, pequenininho é 60. Ele falou, a máquina é minha. Eu cobro o preço que eu quero. Amém. Vendi a moto, comprei a máquina. Daí comecei a fazer os adesivos, só que eu fui aprendendo, fui errando, perdi muito material, ainda erro em algumas coisas hoje. Eu falei assim, voltando no assunto lá da rádio. Aí, ó. Agora conta o começo da rádio. Deixa eu falar um pouquinho. Vamos voltar aqui. Eu falei pro Rogério esses dias, a gente tava em casa e eu falei assim pra ele assim, amor, eu entendi que o pastor Michel e a pastora Karina precisavam de um empurrão. Porque aquele dia que nós fomos na sua casa e que tudo isso aconteceu e que todo esse sonho veio, que tudo começou a acontecer, foi porque nós chegamos lá e demos um empurrão. Por quê? Porque nós nunca gravamos nada ainda. Eu ia falar Pela isso. rádio. A gente não conseguiu fazer isso, mas vocês verdade. conseguiram. Então foi como se a gente tivesse empurrado vocês para um propósito que pode ser um sonho do Rogério, mas que era muito mais seu do que dele. Amém, pastor. É que na verdade era eu tava algo- em casa lavando o Fala tapete. Fala aí, pastor, olha, fala olha aí. esse testemunho, Eu tava gente. lavando Olha o isso. tapete lá na minha casa e penso num homem que gosta de ajudar a esposa a fazer faxina. Esposos, ajudem suas esposas, Olha aí, viu? ó. Não é o meu caso, mas... Nesse dia eu fui lavar o meu tapete, ela veio falar comigo, falou, deixa eu sozinho, hein? Já colocou pra lavar o tapete? Falou, não fala comigo, deixa eu quieto aqui. E eu falei, ô Espírito Santo, tanta gente boa, né? Justo essa ruim o Senhor trouxe pra mim e eu tô lá lavando. Daí o Espírito Santo falou pra mim assim, lembra do projeto da rádio? Você sempre quis montar uma rádio? Eu falei assim, lembro. Então, tira ele do papel agora. Vai lá e compartilha com o pastor Michel e chama ele pro projeto junto com você. Eu falei assim, amém. Falei, amor. Do Espírito Santo falou assim pra mim, ó, fica quieto. Eu mandei você compartilhar com o pastor Michel. Falei, mas ela é minha esposa. Ela vai podar você. Daí eu falei assim, amém. Ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, não é nada não, olha se tá bom do jeito que ficou o tapete aqui, beleza. Daí quando eu cheguei na casa de vocês, eu falei assim, pastor Michel,
Rapaz, o Espírito Santo mandou compartilhar um sonho com vocês e falei do projeto da rádio e tal. Vocês estavam com a rádio já desmontada dentro do guarda-roupa. E a gente chorou, né? Porque era algo que a gente tava orando, né? Sim. Fazia tempo. E, na verdade, eu acho que esse é muito meu chamado. Eu falei pra minha esposa, esse é meu chamado de impulsionar as pessoas. Mas eu ainda não consegui fazer uma transmissão ao vivo pela rádio ainda. Vai fazer hoje, em nome de Jesus. Eu não consegui Hoje vai fazer ter, uma pastor. transmissão ao vivo. Mas vai fazer. Pastor, mas por que o senhor não conseguiu fazer? O senhor é um desses que quer fazer perfeito? Eu falei assim, não, infelizmente meu computador não deu conta. Daí eu tô fazendo as lives pelo celular. Então eu tô fazendo as lives do jeito que Deus tem me dado, assim, condições eu tô fazendo. E ontem era pra mim ter ido buscar meu PC, não deu conta ainda de ir buscar. Mas eu acredito nisso, que a gente tem um chamado de impulsionar as pessoas, de ajudar as pessoas a alcançar o seu objetivo. Amém. Então eu não consigo olhar para a pessoa e ver o potencial nela, que nem eu vi dos venezuelanos. Eu falei assim, esse pessoal tem potencial. O pessoal vai longe. Vai, sim, em nome de E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar esse povo aí. E foi o que eu fiz, levei eles lá, e apresentei, falei assim, vai gravar com o Rael. Cara, eles podem um dia explodir, viajar o mundo aí, nem se lembrar que eu existo. Mas eu nunca vou me esquecer da história que eu ajudei a construir na vida deles. Então, pastor, eu acredito que a gente tem um chamado de construir história na vida das pessoas. Sabe, se a gente sabe que a pessoa tem um potencial e se elas podem ir muito mais longe do que nós, por que a gente não pode ajudar? Não, porque eu não quero que ela vá mais longe do que eu. Porque infelizmente, pastor, eu falo assim, e eu falo com pesar no coração, infelizmente. Muitas pessoas não crescem porque os seus líderes podam para que elas não cresçam mais do que eles. Só que as pessoas precisam entender uma coisa. Eu sou o pastor da minha esposa e se eu mantenho ela abaixo de mim e Deus querer fazer com que ela cresça, ela não vai crescer. Mas para mim segurar ela eu tenho que agachar também. Então eu também não cresço. Então pouco importa se ela vai viajar o mundo e eu vou ficar pastoreando lá na igreja. O que importa é que nós estamos servindo o mesmo reino e o propósito de Deus na vida dela tem que se cumprir. Amém, Então nós precisamos olhar o potencial que as pessoas têm. E eu acho que isso é um dom que Deus me deu. Eu olho para a pessoa e falo, aquele ali tem futuro. Aquele ali, Deus vai usar para fazer isso. E o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para colaborar? Porque para atrapalhar já tem um monte de gente. O que eu posso fazer para fazer a diferença? É verdade. Então, se a gente começar a olhar com esses olhos, quantas pessoas a gente... Agora imagine, eu com 400 crianças, sentadinha, pastor, presbítero, de pequenininho, a gente começar a trabalhar daqui 10 anos, filho. O avivamento vai vir para as nações vai começar lá em Pederneiras. Glória a Deus. Daqui 10 anos a gente vai ter gente procurando o velório para colocar a mão para ressuscitar quem morreu. Em nome de Jesus. E eu acredito nisso. Eu acredito também. Eu acredito nisso. Eu acredito no poder, entendeu? De Deus. Mas às vezes, eu faço muito velório. As pessoas me chamam muito para pregar em velório. Eu não sei se é porque elas riem muito quando eu vou. Eu não sei porque o velório acaba virando um show de comédia. Que eu não consigo, onde a gente chega, até a tristeza salta da alegria. Então tem que ser assim. Tem que ser assim. E a gente chega no velório, até o velório se torna divertido. Não tinha gente que contratava as pessoas para divertir um velório? Chama o pastor Rogério, eu vou. Não precisa me pagar, eu tenho prazer nisso. E eu falo, gente, a minha fé é tão pequena que se eu mando o defunto levantar, ele levanta, eu sou o primeiro a passar pela porta correndo. E não é mentira. Se eu tô ministrando e ele fala assim, pastor, eu quero aceitar Jesus, rapaz... Não fica um dentro do lugar, porque eu saio na carreira. Ô, gente, pra quem não conhece o pastor Rogério, cara, é uma diversão em pessoa, assim. E pastor, mas eu até perdi o raciocínio aqui. Mas sobre a rádio, né? Eu vejo assim, pastor, que o senhor, além de impulsionar vocês, na verdade, né? Mesmo que, pastor apoda, mas não precisa, eu também, a Karina é mais pé no chão. A gente precisa ter, porque eu viajo longe. Porque para dar um exemplo, deu um problema, né? O Felipe, que fica aqui, que cuida da aparelhagem aí, deu um problema. A gente tava gravando, cara, acabou a bateria da máquina. E dura 1 hora.
falei, gente, quer saber, gente, não pode ter esse tipo de problema. Fui lá, comprei o carregador da tomada, disse, cara, Deus, parcelei lá em algumas vezes e Deus vai abençoar. Então, Você queria... e se eu falo pra minha esposa isso, eu até comentei, porque eu disse, bom, vou olhar, falei pra ela, vou olhar, mas eu já tinha apertado comprar ali, pastor. E aí ela falou, mas calma, não, já vai chegar terça. Tava olhando, mas eu já apertei o comprar. Aí ela... Conhece alguém assim, meu amor? Então, mas nós precisamos, porque muitas vezes também é como a pastora falou, o nosso coração é enganoso. Tem coisas que a gente precisa assim, não, calma aí. Será que muita isso é de coisa, Deus? muita coisa minha esposa falou, eu fiz e deu errado. Então, Não, comigo aconteceu E isso. aí, Eu o que comprei, acontece? aí Ela eu tá ali falando, eu "Já comprei avisei". Agora eu aquele, como chama aquele negócio de filmar, amor? Como chama que eu devolvi hoje? o de celular lá, Gimbal lá. Gambal Eu lá. comprei. Gambal. Nossa, você coloca ele aqui em cima, você sai andando assim, ele sai procurando, ele sai filmando você assim, ó. Você não se perde, ele dá o zoom sozinho. Minha esposa falou assim, não, amor, não compra agora não, vou comprar agora, eu vou filmar os venezuelanos, quero fazer uma filmagem top e tal. Beleza, comprei. Funcionou no celular de todo mundo, menos no meu. Eu falei assim, tá vendo? Ela não teve concordância, a culpa não foi do aparelho, a culpa foi dela. Que não Então o Espírito Santo falou assim, como não tá ligado aí, o que tá desligado aí, Vai desliga devolver. a conexão Bluetooth no dela, colocou, já conectou na hora. O da minha filha conectou o meu, ficava lá, não achava o aparelho. Devolvi. Teve que devolver hoje. Então, tudo que a gente vai fazer tem que estar em concordância. Tem que estar, não, verdade. E mas a gente aprendeu uma coisa, eu vou deixar até minha esposa ensinar isso. Fala aí o que tu aprendeu. A gente fez o curso no encontro de casais, o que tu aprendeu quando acontece isso? Tem que dizer, tô contigo, vai dar tudo certo, não se preocupe. Viu, mãe? Ela não praticou ainda, tu Não viu que pode não tem dizer, firmeza, né, Não te pastor? avisei, né? Não, porque a minha esposa firmeza. usa isso. Minha esposa, você Não vai fazer? pode Vou. Eu dizer. falei assim, beleza, eu vou estar aqui depois, viu? Eu falei pra me ajudar, falou, não, pra falar, eu te avisei. Aprendi que não pode ser isso. E mas é interessante, porque lá no curso ele explicou o porquê. E é verdade, quando a esposa fala isso, te avisei e tal, o que o marido espera? A gente já pega um porrete, guarda aqui nas costas e quando ela errar, a gente já vem, né? O duro é a mulher errar, né? É difícil, né, pastor? Mas o homem já fica esperando eu falo ele. assim, lá em casa. Eu pego muito no pé deles. E aí, quando eles são muito, às vezes, desastrados, então eu fico olhando mesmo. É de Na propósito. verdade, ela fica assim, esperando. falando assim, Esperando. Mas ele vai É, derrubar. Ela eu tá vendo que ele vai fico derrubar porque quer um esperando. alerta, né? Não, eu espero já. Eu espero. Por quê? Porque a gente presta muita atenção naquilo que a gente vai fazer. E aí os homens vai fazer as coisas, vai estar fazendo isso, pensando naquilo, pensando em outra coisa. Tudo errado. Então eu já fico ali esperando. Tudo errado. Falo, poxa vida. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Eu não tô falando, não avisei. Esse vídeo vai viralizar no Não tem mundo. problema. Não, mas tem é A verdade. gente tá aqui pra falar das nossas fraquezas também. Então nós aprendemos, né, pastor? Que a gente vai ter que falar, tô aqui contigo, pega o pano e limpa. Vou ficar olhando tu limpar aqui do teu lado aqui, ó. Vou te dar uma força. Vai, amor. Tem caca ali ainda. Tá vendo? Não, Tá vendo só? Tá vendo? Vocês são solteiros, por isso que a Bíblia falou, solteiro vigie para que não se case. Ó o BO que vocês vão assumir pra vocês. Vai. Ai, meu Deus. Meu Deus, é muito gostoso. Mas Eu queria falar aqui também uma coisa. Mudar de assunto agora. Eu queria falar aqui, né, que a gente é muito grato, né, amorzinho? Por tudo que tá acontecendo na nossa vida, não só da rádio, mas, tipo, no nosso ministério, assim mesmo. A gente ter ido pra lá, né, ajudar vocês e eu sei que vocês estavam orando, né, pra alguém ir lá ajudar vocês e a gente orando pra que a Kelly e o Carlos também, a mesma coisa, orando pra que aparecessem pessoas que a gente pudesse ajudar, né? Sim. E a gente vê, assim, ó, né, amorzinho, o crescimento, assim, do nosso ministério, lá ajudando vocês, assim, a gente, né, amorzinho? E assim, vê, assim, quantas coisas aconteceram depois que a gente conheceu vocês, da gente ir lá e ver mesmo os milagres, não que se tornou comum, assim, sabe? Mas ver mesmo antes todo dia eu peço pro Senhor, que o Senhor me dê a oportunidade de orar por alguém por cura, né? E lá, toda vez que a gente vai, não tem um culto, né, que as pessoas não vão na frente
são curadas para honra e glória do Senhor. Nós tivemos agora lá, pela primeira vez, assim, o primeiro milagre que Deus fez através da minha vida foi a cura de um câncer. Da irmã da moça lá, né, que fez agora o ultrassom lá e a ressonância lá e sumiu, graças a Deus. Sim, glória a Deus. Só que o que eu falei pra minha esposa que me impressionou muito, que a sogra foi em busca do milagre para ela. Sim, eu lembro. Para libertação para o filho, mas ela tem diabetes e nunca foi buscando para os outros. E agora nós estamos orando todos os dias, Senhor, faça esse milagre. Faça troca o teu sangue pelo dela. Transfusão, né? Tira o sangue, faz uma transfusão de sangue, passa o teu sangue pelas veias dela e tira o sangue dela. A minha Que sobrinha, ela possa fazer um minha exame. sobrinha foi curada de leucemia, assim, era essa E oração que a eu fazia. Karina orava isso, faz uma transfusão de Faz uma sangue. transfusão. Ela tinha leucemia e ela foi curada. E eu creio que Jesus que fez isso. a gente vai chegar um dia no culto, vai chegar no culto, né, amor? E ela vai falar assim, pastor, tô até assustada. Eu falei, o que aconteceu? Eu fiz o exame lá do diabetes na parede de casa, deu 0. Oh, glória. Eu falei, glória, irmão. Glória a Tá Deus. curado, irmão, em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente tá orando para isso. Amém. E eu acredito, sabe, que é isso que Deus quer fazer. Ele quer curar as pessoas e quer usar os filhos para isso. Amém. Ele não quer fazer Glória a só em Deus. nós, quer fazer através de nós, né? Amém. Então que Que ele é o possa que- fazer isso. E é o que a terra está esperando, pastor. É isso que ela está esperando, a manifestação dos filhos Dos de filhos. Deus, sabe? E nós precisamos mesmo manifestar isso. O que nós aprendemos lá, assim, né, na Igreja Resgate, foi exatamente isso. Manifestar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, colocou no coração da minha esposa. E lá a gente pôde exercer muito mesmo isso. A gente até conversou com os apóstolos lá. A gente esteve na casa deles e conversou sobre isso, assim, sobre como está sendo importante. Não vou dizer como foi, porque ainda está sendo muito Sim. importante. A gente está aprendendo muito lá ainda, né? A gente aprendeu, lógico, no avivamento pleno, mas colocar em prática a gente está colocando lá. E é isso que eu vejo, pastor. Oportunidade de colocar em prática. Isso né? isso é dar oportunidade. Esses dias eu falei com a Kelly e com o Carlos, a gente conversou, né? A gente conversa muito assim, mas eu tava conversando com o Carlos e eu disse, cara, a gente fala errado, né? A gente agradece a oportunidade que a pessoa tá dando. E na verdade não é uma oportunidade. Porque a Bíblia fala o quê? Quem ensina, o que acontece quem ensina? A cobrança é muito maior. Sim. Então, para aí, a pessoa não tá te dando uma oportunidade, ela tá confiando em ti. Confiando. É uma confiança. Eu até conversei isso com eles, eu disse, nossa, o Senhor ministrou muito. Porque muitas pessoas, pastor, elas vão embora porque diz assim, eu não tive oportunidade. Sabe, a oportunidade, viveu muito isso, né? a oportunidade, pastor, a gente tem no momento que a gente entra na igreja. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida, de ser transformado, transformar a nossa família. Então, isso é a oportunidade que a igreja dá. Agora, pregar, ministrar é uma confiança. É uma confiança, é dizer, olha, eu confio no que tu vai fazer. Então, é isso que vocês têm esse coração de confiar nas pessoas. Então, a oportunidade nós temos quando a gente entra. Entrou dentro da igreja, cara, todo mundo tem a mesma oportunidade de ouvir uma palavra, colocar ela em prática e ser transformado. Por ela. Porque isso é o mais importante. O importante não é pregar. O importante não é subir no púlpito e Não pregar. é a parte mais importante. Né? Não é. O altar não é o motor da igreja. Não. O tanto é que Deus ouve o quê? Quem vai lá, entra no seu quarto, fecha a sua porta e no secreto Nem eu, Deus fala. eu não sou muito de pregar, de ministrar assim, sabe? Vocês viram, né? Eu gosto mais de orar mesmo, quero orar pelas pessoas. Mas as pessoas querem estar no altar porque é uma posição de destaque, né? Elas acham que é o lugar mais importante porque lá ela está sendo vista por todo mundo. Mas mal sabe ela que é o lugar mais importante no voluntariado, você limpar o chão, lavar um banheiro, servir. O problema é que ninguém consegue servir a mesa de mão fechada. Para servir a mesa você tem que abrir as mãos. A Bíblia fala que o maior não é quem prega. O maior não é o que serve. E é uma coisa que, sabe, é interessante falar isso, porque uma vez eu tava orando assim, e Deus, ele nunca proibiu a pessoa de ser maior. Pelo contrário, é uma festa para Deus o Rogério vai ser o maior. Glória a Deus que o pastor Rogério vai ser o maior, porque ele vai ter que servir a todos. Então o maior é o que serve. Quer ser o maior? Quer ser
não é subir lá em cima e Tanto pregar é que bonito. ele deixou bem claro isso, né? Isso. Jesus escancarou isso, está na palavra. A Bíblia fala que Jesus fala assim, ó. E vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Eu não ressuscitei ninguém ainda. Ainda não consegui apaziguar nem tempestade, nem vento, e muito menos consegui passar andando por cima das águas. Mas se a Bíblia fala que nós podemos fazer coisas maiores que o que ele fez, a única coisa que eu consegui fazer é liberar uma palavra e ela se cumprir. A gente sai, aquele tempão de chuva relampeando, nós indo para uma festa. Minha esposa falou assim, vai ter que voltar para casa porque vai chover e minha roupa tá toda no varal. Eu falei para ela assim, ó, enquanto nós não recolher a última peça de roupa, não vai chover. Pode ir, vamos para a festa. Isso 1h da tarde, a gente chegar em casa 9h da noite, trovejando a tarde todinha, a noite inteira, nós chegamos, arrancamos a última peça de roupa do varal. Caiu aquela tempestade. Eu já aconteceu. Por quê? Porque a palavra sai para se cumprir. A palavra ela sai para se cumprir. Então, pastor, para nós já para o final, para a gente encerrar, Deus, tá bom? Eu quero agradecer aqui a oportunidade que Deus me deu de conhecer vocês. Glória a Deus, pastor. Que vocês são, eu falo muito para minha esposa assim, ó, a gente tem que aproveitar e ficar o máximo possível perto deles. Assim, porque eu creio que Deus vai um dia, porque assim, Deus não acende uma luz para colocar debaixo da mesa. Amém. Toda vez que Deus acende uma luz, ele quer colocar em evidência. E eu acredito assim, ó, de verdade que um dia a Rádio Unidos pelo Reino vai ter condições de manter a casa de vocês por completo. Amém. Eu acredito nisso, pastor. Eu acredito que nós vamos colher muito fruto dessa rádio. Amém. Sabe, eu acredito que a gente vai precisar correr atrás de pessoas para colocar a propaganda, mas um dia as pessoas virão desesperadas até nós. Eu quero anunciar na sua programação. Amém. Eu quero, por quê? Porque eu sei que eu abençoando a obra de Deus, Deus vai abençoar a minha empresa. Porque eu tenho pessoas que falam só, pastor, eu quero ajudar a manter a rádio funcionando. Eu não preciso nem fazer propaganda da minha empresa lá. E um dia, pastor, serão tantas pessoas que irão fazer isso, tantas pessoas que a gente vai ter que fazer as nossas programações de madrugada, porque não vai caber, gente. A gente precisa crer nisso. Eu creio. Porque eu não acredito que Deus fez a gente tirar o projeto do armário para a gente ficar só passando por luta. A Bíblia fala que Ele mesmo nos garante, né, que nesse mundo a gente tinha que colher do melhor. Se a gente vai colher do melhor, então a gente tem que começar a profetizar. Amém. Sabe quantas vezes a gente já profetizou, Senhor? Amém. Os empresários dessa cidade vão correr que desesperado. As bênçãos vão correr atrás de mim e vai começar a me alcançar. Amém. As empresas dessa cidade vão começar a falar, eu quero anunciar nessa rádio. Amém. Pastor, antes de o senhor terminar, ontem aconteceu algo assim que na hora eu fiquei muito triste. Porque uma pessoa falou assim, não, anuncia na rádio e tal. Eu falei, mas que rádio? Qual rádio? Eu falei, gente, Unidos pelo Reino. Daí a pessoa, não, tô falando de uma rádio mesmo. Aquilo me deixou tão triste na hora, assim, pastor. Eu fiquei... também. Nossa, na hora, assim, eu pensei em até responder, mas eu fiquei quieto, eu disse, não, amém, mano, deixa... Amém, né? E aí hoje, cara, eu entrei aqui, orei isso, pedi, assim, pro Senhor, porque eu tava triste, eu fiquei triste. Porque, tipo, puxa vida, né? Eu fiquei muito triste com aquilo. E aí, hoje eu tava orando e o Espírito Santo, assim... colocou uma alegria e falou assim, calma, fica tranquilo. Tudo é no tempo de Deus, né? Fica tranquilo. E o que o pastor Rogério falou agora aqui é a resposta. E assim, e daí sabe que palavra que me veio no coração? A Bíblia fala assim que os humilhados serão exaltados. Sim. Então não tem como ser exaltado sem antes passar pela humilhação. Eu ia falar isso agora. Eu vi uma frase que a Fabiana, inclusive, feliz. Postou, né? Que tudo dá errado para depois tudo dar certo. Por quê? Porque a gente tem que falar, né? A gente tá falando aqui de algo que estava guardado, que começou a caminhar, que começou a dar certo, que mais para frente a gente vai estar aqui. Ou talvez em um outro lugar. E a gente vai poder fazer uma nova gravação como essa. E a gente vai falar, lembra do primeiro podcast que a gente fez? Tudo em um meio, né? Tudo meio assim, Josué pro meio. Era o Felipe e o Gabriel que ficava lá. Hoje é eles que estão lá
falando equipe, também. né? Sim, é eles que estão lá, enfim, que ficam lá o dia inteiro cuidando da rádio. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Verdade. Mas e tudo isso vai acontecer para que a gente possa lembrar. Isso. Lembrar Exatamente. e ter a convicção que não foi pela nossa força, não porque foi quem pelo nasce nosso grande braço. é gigante, né? Sim, O projeto de Deus sempre nasce pequenininho. sim. Mas enquanto o pastor falava aí, algo ministrava no meu coração assim, pastor. E pra gente poder encerrar, eu queria poder profetizar na vida e profetizar nessa rádio. Amém. Porque hoje a gente faz conforme a gente tem condições, Nossas né? condições. Mas um dia, pastor, escreve um dia, vocês vão poder mandar uma mensagem para o pastor. Começou a acontecer. Que empresas de outro país vai fazer, ó, eu quero colocar uma propaganda na sua rádio. Eu vou pagar em dólar. Glória a Deus. Eu creio Deus. nisso. Eu creio também. Eu também Eu creio. creio. Eu tomo Eu não vejo a posse hora, disso. pastor. É assim, ó, o pastor não sabe ainda, mas eu tô mudando a rádio de lugar, né? Eu vou Ai, levar ela para pertinho de mim. Então eu vou trazer ela lá para minha empresa, eu vou montar lá na minha empresa. Glória a Deus. Por quê? Porque assim eu consigo fazer programação no meio do dia, meu horário do almoço, eu consigo fazer a programação, minha esposa consegue fazer, então eu tenho uma sala, um ambiente lá. Então eu vou levar. Então eu preciso aproveitar esses 3 meses que eu não fiz, eu preciso colocar em dia. Então eu vou fazer uma semana do almoço. Vai toda hora que Entendeu? der. Então, eu acredito nisso. E eu acredito que Deus vai me dar um tempinho mais de qualidade para mim correr, visitar os empresários da minha cidade, como eu tenho acesso a todos eles. Eu acredito que muita coisa vai mudar. Hein? Amém. Amém. E não vai esperar virar o ano. Amém. Ainda Eu esse ano recebo. muitas coisas vão acontecer. Amém. Eu recebo, creio. pastor. Eu tava. Eu acho que foi um dia que eles foram lá ministrar. Eu acho que foi um dia que o pastor estava ministrando lá e Deus colocou assim no meu coração. Eu não sei se foi o senhor que falou sobre 52 dias. Sim. Foi. Né? Lembra? Você lembra dessa ministração? Lembro. E eu ali orando, fui pra frente, eu orando ali, Deus falou assim, ó, em 52 dias, conta a partir de hoje, muita coisa vai mudar. E muita coisa vai acontecer. Amém. E esse dia acaba dia 13 de novembro. Meu Deus. Esse vai do dia que o senhor ministrou lá até dia 13 de novembro. E muita coisa já começou a acontecer. Glória a Deus. eu E creio, assim como pastor. Deus colocou no meu coração, eu coloco e compartilho aqui na vida de vocês. Até 13 de novembro. Muita coisa vai acontecer na vida de vocês. Amém. Eu Em tomo nome de posse Jesus. em nome de Na vida de Jesus. vocês também, tá? Amém. E o Felipe, ó, é o que acreditou em nós. Eu falei pra ele, Felipe, hoje por enquanto aí, né, Felipe, aquela dificuldade, mas um dia eu creio, sabe, pastor? Eu tenho essa convicção, tenho certeza que vai trabalhar aqui na rádio. Eu já falei pro Felipe aí, Felipe, estuda bastante, busca bastante conhecimento. Porque hoje a gente pode usar aí uma aparelhagem, mas eu creio, pastor, eu tenho essa certeza. E tudo isso acontece, sabe, pastor? Não é pra... Eu não fiquei triste com a pessoa, jamais, de jeito nenhum. Porque eu sei que quando a pessoa fala, não é por mal também que ela tá falando. Não é pra machucar. Não, mas eu também não fiquei triste, não. Depois você fabriquei que eu atropelo. Não, mas é pra... Muitas vezes, isso tem que ser assim, pastor, pra quando a gente crescer, porque a gente vai crescer, eu tenho certeza. Trás, um dia... E manter essa humildade que a gente tem hoje. Porque ser humilde quando é pequeno é muito fácil. Mas o dia que a gente crescer, a gente precisa manter esse mesmo coração. De independente de onde a gente estiver, nós precisamos estar junto. Estar junto e não excluir. Eu não excluo porque eu sei que a pessoa não falou por mal. Porque, tipo assim, muitas vezes a pessoa não reconhece ainda. Sabe? Acha um trabalho tão... não, o trabalho não tem expressão, né? Mas eu sei que não é por mal. Então, nós precisamos passar por isso, né? Mesmo que eu me entristeci, não vou mentir, eu me entristeci, mas também, mas eu creio que quando eu hoje de manhã que passou, porque eu tava orando e o Espírito Santo falou para mim, calma, fica tranquilo, tudo é no tempo fica de Deus. tranquilo. E aí veio essa palavra, os humilhados serão exaltados. Nós precisamos passar por algumas coisas, mas não é para depois lá na frente humilhar as outras pessoas, pelo contrário, é entender
que, cara, nós precisamos sempre valorizar, por menor que seja o trabalho, por menor que seja, né, a igreja, vamos falar assim, nós precisamos valorizar, porque ali tem pessoas que, cara, estão dedicando a vida Sim. delas nessa É obra. o sonho, né? O projeto. Né? Amém? Então, Amém. eu creio, tomo posse de cada profecia aí Amém. e queremos agradecer. Recebemos, né, em Sim. nome de Agradecer mesmo vocês, não só por essa gravação, mas por tudo mesmo, tudo que vocês têm feito na nossa vida. A gente é muito grato mesmo à vida de vocês. Somos gratos à Igreja Resgate. Te ama mesmo vocês. Vocês, assim, são... Foi amor à primeira vista, como o pastor Foi. falou, assim. E a gente ama também todos de lá, né, da igreja. Sim, a igreja membros, mesmo, né? A Igreja Resgate, E assim, a gente chega é lá muito e a gente grato. se sente tão abraçado, né, amorzinho? Tão Amado acolhido, pela né? igreja, acolhido. Eles falaram, comentaram, quarta-feira vocês não puderam ir, né? Eu falei assim, eles não vão vir? Eles não puderam vir. Daí na vigília ele falou, não, eles estão desviados, eles não vão vir, não. Tá repreendido, pastor. Não vai Todo mundo Mas, ó, morrendo de saudade. amém. É sobre isso, é sobre a gente ser alguém que vai marcar a vida das pessoas, né? Amém. O pastor falou muito sobre a gente ser humilde e guardar essa humildade, né? Deus, a gente vai ser exaltado, que nem você diz, os humilhados serão exaltados, mas nós exaltaremos o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Porque Em nome de é Jesus. Ele quem vai fazer. E o Rogério falou de visitar, assim, eu falo assim que a gente tem que ir em busca, né, também. E você que puder, compartilhe esse podcast, você que puder, mande para alguém. Ajuda Deus fazer a obra que Ele quer fazer. Em nome de Jesus, que você possa compartilhar com alguém, que você possa curtir, não vai cair seu dedo, tá? Você não vai ficar mais pobre, você vai só nos ajudar e creia que você será abençoado. Amém? Amém. Eu tenho um hábito de brincar com tudo, eu quase que eu fiz sorteio uma brincadeira. Quase que eu falei, pode ser que aconteça de cair e você não compartilhar, hein? Vai estar repreendido em nome de Jesus. Olha o crente virando pastor macumbeiro agora. Curte, compartilha, se inscreve, né, pastora? Deixa um Se inscreve, comentário se gostaram. se gostou, comenta. Se você pode, mande para alguém, né? Compartilhe, ser generoso, Sim, né, com o próximo. Isso, exatamente. É sobre você ajudar a pessoa a alcançar. E pode ter certeza que você vai estar fazendo parte também disso aqui. Se você ajudar a gente aí compartilhando. Temos também a pastora, vocês têm, né, o canal, né? Fala um pouquinho, pastor, sobre aí. o canal. Nós temos, vou falar também de vocês, também vocês falam, mas nós temos o canal no YouTube, né, Unidos pelo Reino, canal também da IAP Kids, canal no Instagram, Facebook, também Instagram, Facebook da Unidos pelo Reino, então... Vocês deixam na descrição? Eu vou colocar na descrição Isso, também. coloca na descrição. Tem também o Atraídos pela Presença, o canal Que da é uma Igreja programação Resgate, Também o da rádio. Orando Até Que Algo Aconteça. Gente, tem muita coisa, então curta aí, compartilhe mesmo, acessa, como a pastora falou, deixa lá um like, compartilha com alguém, deixa um comentário, é importante, não para que a gente fique famoso, não, mas para que a gente possa levar mais longe, alcançar mais vidas com esse trabalho, Sim. amém? E a gente precisa de 1000 inscritos para poder fazer ao vivo os podcasts ou as Isso. lives, para a gente fazer ao vivo pelo YouTube. A gente já tem um vídeo com quase 20.000 visualizações lá no canal da Unidos pelo Reino, e a gente precisa de 1000 inscritos para poder fazer a transmissão ao vivo. Só falta isso. A gente já está com 300, Então, né? ei, você Então Já segue tá com aí, as gente. horas. tem 300, falta 700. Eu sei que se você Compartilhar inscrever aí. aí, compartilhar com alguém, a sua família, um amigo da sua escola, seja lá quem for, você pode compartilhar isso. Fala assim, se inscreve, porque é muito importante, a gente vai estar ajudando, a gente vai compartilhar lá com a família também, tá se inscrevendo, pra gente conseguir fazer aí tudo ao vivo. Em Amém? nome de Jesus. Glória a Abençoe Deus. vidas. Então, gente, um beijo no coração. Que Deus abençoe vocês poderosamente e muito obrigado aí por compartilhar, por estar assistindo aqui, por vir até o final com a gente e que você possa ter sido edificado com essa palavra.
Amém. esses Jesus. testemunhos, né, que você possa aprender aí, assim como a gente está aprendendo, a gente compartilhou um pouco daquilo que a gente vem vivendo, para que você possa tirar algo aí de positivo. Desconsidere as brincadeiras do pastor. Considera não, eu sou Ele é feliz assim assim mesmo. Se você puder entrar lá e também curtir a nossa página, lá, deixa ele aí vai o estar nome aí, ó. sempre lá. Pastor Rogério, procura lá, Rogério Peixoto Alves, Rogério né? Peixoto No Alves. Facebook, no Instagram, vocês vão ver muito mais disso. Eu falo assim, que eu repreendo ele, que tô brincando É um aqui pastor com ele, cheio da graça. mas esse mesmo. ele traz alegria para as nossas vidas. Eu sou uma pessoa bem chata, e tenho Muito. aprendido muito com ele, assim, a ser uma pessoa mais alegre, levar mais alegria para as pessoas. A minha esposa, pastor, é aquele tipo de mulher que acorda de manhã de mau humor. Parece que ela acorda arrependida de ter morrido dormindo. Eu não Tô falando, consigo. gente, por isso que Eu tem que não pegar no consigo pé. acordar de mau humor. Eu não consigo acordar, porque eu já acordo brincando. Eu também, né, Marcelo? A Karina também já Daí esses dias eu acordei Eu tão já feliz, acordo, ela bom dormindo dia, aí. com alegria. E o Michel tá lá ainda. Esses dias eu acordei tão feliz, esses dias, faz um tempão já, né? Eu acordei tão feliz. Bom dia, meu amor. Ficou dormindo. Eu peguei, coloquei o cachorro em cima da cama, fui lá e lambeu a boca dela. Rapaz. Aí essa mulher... Endoidei. Aí ela endoidou. Eu já fui pra rua, só voltei de tarde. Ai, meu Deus. Então, gente, segue aí a página, curte aí, compartilha, se inscreva. Vai ter muita coisa boa chegando aí. Você precisa estar ligado, precisa estar participativo. Comenta aí pra gente fazer, né, pastor, Isso. com perguntas, né? As pessoas. Isso. Comenta para se as vocês pessoas gostou de nós, interagir, só né? traz de novo o pastor. A pastora não precisa trazer, traz de novo o pastor, eu venho. Eu venho aqui um dia contar a história nossa, do princípio ao fim, como começou o nosso ministério, porque ela não queria igreja não, pastor. Olha aí, ó. Então Ó. já ficou a dica pro próximo, hein? Segunda parte. A segunda Dois, né? parte. Ela falava, nós não, vamos senhor, eu fazer. só quero cultuar só, eu não quero ter o trabalho de cuidar de gente, não. Então, próxima vez que nós voltar, nós vamos contar um pouquinho sobre isso. Amém? Gente, um beijo, Ó. fiquem com Deus. Beijo, Até Deus a próxima. abençoe. Deus Fique abençoe. na paz.